Deixa eu aproveitar o comentário do Mark Fernandes para já chamar o Glauco Faria, que é apresentador do Jornal Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual, editor da Rede Brasil Atual, está aqui com a gente hoje. A gente também tem um enorme prazer em recebê-lo. Oi, Glauco, como você está? Tudo bem? Tudo bom, Thalita? Como a gente costuma comentar, né? Dentro daquilo que é possível nesse país, a gente está bem, sim. Vamos na resistência. Falei agora com o Miguel sobre isso. Conversei com o Glauco aqui no teste, a gente disse o mesmo. Estamos aqui na resistência, essa resistência, inclusive, que é muito importante. Ô, Glauco, eu quero trazer esse episódio, então, ali da Câmara de São Paulo, né? Um episódio de violência, a polícia reprimindo com muita violência um protesto que era pacífico até então, as pessoas reivindicando que essa reforma não passasse, porque, inclusive, ela traz prejuízos para esses trabalhadores, servidores municipais, né? E a Rede Brasil Atual está com uma cobertura, né? Está trazendo os detalhes de como se deu essa votação, que acabou sendo aprovada na madrugada, né, depois desse rolo todo que deu ali com a polícia. Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre esse episódio. Então, é um episódio realmente, Thalita, que representa bem o Brasil, né? Ele é bastante emblemático daquilo que o país se tornou hoje, do tipo de discussão e do tipo de proposta que a gente tem, por exemplo, nos legislativos. Não diz respeito só a São Paulo especificamente. Para contextualizar, né, a gente tem que lembrar que essa é a segunda reforma da Previdência em menos de 3 anos na cidade de São Paulo. Em 2018 foi aprovada a reforma, que era chamada ali de Sampaprev, que aumentou a época de 11% para 14% a contribuição do servidor na ativa. Agora essa que foi aprovada é o Sampaprev 2. Parece até a franquia de filme de terror, né? Hora do Pesadelo, 1, 2, 3. Nesse caso, eu acho que é bastante adequado até. Agora, os aposentados que recebem, né, acima do teto de R$ 6.433, que é o teto do INSS, hoje eles são taxados em 14%, mas agora quem receber mais de um salário mínimo já vai ser taxado. Isso é muito grave, né, porque as pessoas se aposentam e elas têm ali, em tese, a garantia da aposentadoria integral, de repente vem uma lei e pega ali um quinhão do seu salário, sendo que você já tem dificuldades, inclusive, para conseguir até mesmo reposição da inflação, né? Não só os funcionários públicos municipais de São Paulo, mas também os estaduais de todo o país e os federais também. O projeto ainda por cima institui uma alíquota progressiva, que varia de 14% a 22% dependendo do salário, ou seja, na prática tem a possibilidade de aumentar a alíquota de contribuição e ainda contempla as chamadas alíquotas e cobranças extraordinárias caso haja déficit previdenciário. Então existe ainda a possibilidade de aumentar mais. Então é um negócio assim impressionante. E, Thalita, como foi também a reforma da Previdência aprovada pelo governo Bolsonaro, essa aumenta ainda a idade mínima, né, dos funcionários para se aposentarem, que passa a ser 62 para mulheres e 65 para homens. Para os professores é um pouco menos, mas ainda assim é algo também que dá uma diferença muito grande, né? Você entra no serviço público com uma expectativa de aposentadoria e, de repente, isso daqui vai valer para os que estão entrando, mas existe a chamada regra de transição para quem já está no serviço público. E a cereja do bolo, que é algo que nem o Paulo Guedes conseguiu passar ali na reforma da Previdência do governo federal, é a criação de 2 fundos de contribuição, separando os servidores conforme a data de ingresso. Então, você vai ter na prática um regime de capitalização, uma terceirização da Previdência. E é interessante, né, Thalita, a gente demarcar esse momento em que ela é aprovada, né, porque, de novo, é uma segunda mudança em 3 anos, e no momento de pandemia, em que a gente viu quão importante é o serviço público, principalmente o serviço público municipal na área de saúde, que garantiu a vacinação. Se os índices hoje de vacinação do Brasil são excelentes, é por conta do SUS, é por conta também das redes municipais de saúde, até porque faltou coordenação federal, a gente sabe bem disso, além de todos os outros que não chegaram a parar, né? Serviços essenciais, pessoal da área de limpeza, pessoal da educação que teve que se adaptar para o trabalho remoto, né, em condições muito ruins, às vezes, enfim, todo funcionalismo que não deixou que os serviços públicos parassem de ser prestados, tem aí esse presente, entre aspas, do Legislativo Municipal e do prefeito Ricardo Nunes.
Que triste é isso. Quando a gente fala sobre servidores municipais, são essas pessoas que o Glauco coloca, são esses médicos, enfermeiros que atuaram na pandemia pelo SUS, são os professores que tiveram que se adequar, então, para esse momento de pandemia, são essas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia e agora são prejudicadas com mais essa reforma da Previdência. E, Glauco, é bastante interessante a gente ver nas imagens essa atuação da oposição ali na Câmara, como foi importante, né? E eu sempre lembro nesse momento o quanto a gente tem que ficar atento quando for votar para vereador, quando for votar para deputado, porque às vezes a constituição desses ambientes políticos é tão ou mais importante do que o voto para presidente. A gente está sempre falando aqui sobre presidente, né, sobre a eleição presidencial, mas é importantíssima essa representação na Câmara dos Vereadores, nas assembleias estaduais, enfim, isso é muito importante. A gente viu ali, eles lutaram, se posicionaram, Érica Hilton, por exemplo, mas infelizmente, aí o vereador, o Eduardo Suplicy, mas infelizmente a gente, enfim, essa reforma passou, né? Deixa eu trazer Esse é o momento, né? Diga. Não, Thalita, só observar, né? Porque eu estava vendo já o programa, no começo passou ali, é um momento que começa a haver a repressão policial, e o vereador Eduardo Suplicy atenta ali, a vereadora Érica Hilton, que olha, tá acontecendo ali um quebra-pau, tal, a polícia está batendo, e aí há uma mobilização dos vereadores. É interessante ver isso também, né? Que houve ali uma solidariedade imediata também dos vereadores da oposição aos manifestantes que estavam sofrendo repressão policial naquele momento. Puxa vida, que triste. Mais uma vez assistir imagens como essa e que, infelizmente, a gente acaba até naturalizando, porque essas movimentações, esses protestos são sempre reprimidos com violência por parte da polícia em São Paulo, né? Então, chega a ser comum essa imagem que a gente acompanhou agora ali na Câmara. Que triste. É tristemente comum, né, Thalita? Inclusive, desculpa te cortar de novo, mas é que você falou, até me lembrei, né, desse aspecto, porque quando teve a aprovação da primeira reforma da Previdência pela Prefeitura de São Paulo, né, na época o prefeito era Bruno Covas, também houve repressão, né? Houve manifestação, uma mobilização muito grande, não só dos servidores, mas de outros setores que apoiaram a causa, né, que é uma causa, de novo, a gente diz, é uma causa dos cidadãos, porque ela garante a qualidade dos serviços públicos que são prestados, e ali naquela ocasião houve também repressão. E é muito triste, né, que a gente se acostume a essas cenas, e é sempre importante cobrar manifestações por parte do Ministério Público, Thalita, porque constitucionalmente é o Ministério Público que tem a obrigação de fiscalizar a atividade policial. E pelas imagens que a gente tem hoje, em relação ao que aconteceu ontem e também ao que aconteceu lá em 2018, fica evidente que existe aí o que a gente pode falar, no mínimo, uma precipitação e um desrespeito aos protocolos que são públicos da polícia, né? Tanto por parte da Polícia Militar quanto da Guarda Civil Metropolitana. Então isso precisa ser apurado e precisa haver responsabilizações, não pode ser simplesmente naturalizado. Claro. Importante a gente trazer esse episódio aqui, então, para que a gente fique atento em relação à atuação da Câmara dos Vereadores e, principalmente, essa luta que o funcionalismo público tem travado e, infelizmente, perdido, né? Então, a gente precisa ficar atento a essas movimentações.